Bom dia, professora Márcia, de novo lecionando para os oitavos anos, dando a continuidade, cotidiano europeu. Vemos alguns aspectos da vida cotidiana nessa época, baseados em trechos, baseados em itens como higiene, alimentação, trabalho no campo e diversões populares. Começando pelo item higiene. O sabão, curiosidade, né? O sabão era muito caro e as pessoas raramente tomavam um banho completo. Os ingleses da época diziam: quanto mais se mexe na sujeira, mais ela fede. Até mesmo os reis, como Henrique, para vocês terem uma ideia, Henrique IV da França, não tomavam banho regularmente e precisavam usar perfumes especiais para disfarçar o mau cheiro. Alimentação. A alimentação dos camponeses não era variada. Os pobres podiam comprar pouca coisa além do pão de trigo, da cevada ou do centeio. Às vezes o pão era misturado às sopas ralas de vegetais. Para a maioria da população, a carne era cara demais. Já os ricos comiam vários tipos de carne e peixe. Para ser conservada, a carne era quase sempre seca e salgada durante o inverno. Mesmo assim, era cozida com especiarias. Que especiarias seriam essas? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, para disfarçar o gosto e o cheiro de estragado. O trabalho no campo. Em 1600, os europeus que trabalhavam no campo forneciam alimento e vestuário aos habitantes das cidades e a eles mesmos. Quem não cultivava a terra, destrói esse país. Disse quem? Primeiro-ministro de Elizabeth I da Inglaterra, o Lorde. O dia de um trabalhador no campo começava com o nascer do sol e terminava quando já estava escuro. Nos tempos de plantio e de colheita, o trabalho ia às vezes noite adentro. Na Europa, eram produzidos cereais como o trigo, o centeio, a cevada, a aveia, além da carne e leite. Como eram essas diversões populares? Durante a semana, o povo tinha pouco tempo para o lazer, mas aos domingos, dias santos e nas grandes festas como Natal, Páscoa, Pentecostes, todos descansavam e se divertiam. As pessoas dançavam, bebiam, cantavam e jogavam damas, dados, cartas e xadrez. Para os que preferiam divertimentos violentos, haviam brigas de galos e nas ruas do sul da Europa aconteciam as corridas de touros. Além disso, povoados inteiros jogavam uma variação do futebol. A maioria do povo não sabia ler, porém gostava de ouvir os pregadores e os atores. Milhares de pessoas reuniam-se para assistir aos mistérios, que eram peças com temas religiosos. Outras peças não religiosas eram representadas por atores itinerantes nas praças dos mercados e nas tavernas. Antigo regime e absolutismo. A expressão antigo regime refere-se a diversas sociedades europeias na Idade Moderna. Como vimos, essas sociedades tinham uma população predominantemente rural e apresentavam uma divisão social por estamentos. Já absolutismo refere-se ao sistema político das monarquias nacionais, que fortaleceram o poder dos reis. Centralização nas mãos do rei, que eu falei isso em aula. Os nomes antigo regime e absolutismo foram criados no século XVIII por intelectuais que criticavam o poder dos reis e os privilégios da nobreza e do clero. Quando se fala em poder absoluto dos reis, é preciso considerar que o rei não governava sozinho.
nem exercia sua vontade de forma ilimitada. Parte desse poder era exercida pela burocracia do Estado, constituída por um grupo de pessoas nomeadas pelo rei para cuidar das finanças, elaborar leis, trabalhar nos tribunais, comandar os exércitos profissionais e etc. A consolidação do absolutismo ocorreu de diferentes maneiras, recapitulando, e com características próprias em diversos países europeus. Que países seriam esses? França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Rússia, entre os séculos XV e XVIII. França, monarquia absolutista. No reinado de Luís XVI ou Luís XIV? No reinado de Luís XIV, o absolutismo atingiu um dos seus momentos mais representativos. Esse rei, como vocês estão visualizando aqui na tela, ordenou que a construção de um grande palácio, o famoso palácio em Versalhes, perto de Paris. Nele, reuniu milhares de nobres que faziam parte da corte. Muitos desses nobres viviam exclusivamente à custa do Estado. Luís XIV adotou o sol, recapitulando, como símbolo, querendo dizer que a luz da França irradiava do rei. Por isso, ele foi chamado de Rei Sol. Atribui-se a ele uma frase que costuma definir o absolutismo monárquico: o Estado sou eu. O absolutismo francês entrou em colapso com a Revolução Francesa. Inglaterra, do absolutismo à monarquia parlamentar. O reinado de Elizabeth I, no ano de 1558 a 1603, é considerado o auge do absolutismo inglês, época em que o Estado agiu com vigor na economia. A partir do reinado de Elizabeth, grupos de comerciantes, donos de manufaturas e parte dos proprietários rurais procuravam se unir em torno do parlamento para lutar contra o absolutismo monárquico inglês. O longo conflito entre o rei e o parlamento ficou conhecido como Revolução Inglesa. A última fase da Revolução Inglesa foi a Revolução Gloriosa, quando o rei Guilherme III assumiu o trono britânico, mas teve que assinar a Declaração de Direitos. Que declaração seria essa? A Bill of Rights. Esse documento limitava os poderes do rei, que não poderia, por exemplo, suspender leis ou criar impostos sem aprovação dos parlamentares. Assim, as leis ficavam acima da vontade do rei, o que significou o fim do absolutismo na Inglaterra. Após a Revolução Gloriosa, instalou-se a monarquia parlamentar no Reino Unido, que vigora até hoje. O Reino Unido é constituído pela união de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, indo um pouco para a geografia. Agradeço a atenção de todos vocês e no próximo vídeo aula eu trabalharei os demais capítulos, fazendo um resumão para que vocês façam um excelente simulado. Agradeço a atenção de todos vocês. Beijos!